Alerta de ótimo filme chegando no catálogo da Netflix no dia de hoje. Eu tô falando da animação Nimona, que é uma animação independente, que é mega produzida e que conta uma história que tem uma mensagem lindíssima. Eu gosto do fato de ela ser uma animação produzida por um estúdio independente, que é a Annapurna, ou seja, uma animação que quebra um pouco o padrão das grandes majors do mercado, como a Disney, a Pixar, a Warner, a DreamWorks, fazendo as grandes animações que são lançadas todos os anos. E eu gosto muito também do ponto de vista de roteiro e da história que o filme conta, de como ele começa contando uma história bastante maniqueísta. É uma história baseada numa luta ancestral entre o bem e o mal, mas ele vai subvertendo esse tema aos poucos ao longo da história, revertendo as nossas expectativas e chegando à conclusão que se existe mal mesmo, ele é perpetrado por pessoas que, em nome da defesa dos mitos fundadores das nossas sociedades, usam isso como desculpa para recriminar pessoas que elas consideram diferentes. E sim, eu tô falando de pessoas como, sei lá, líderes religiosos que, de novo, em nome do seu Deus, supostamente, e também dos mitos fundadores da sua sociedade, pregam para centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas que Deus, o Deus deles, odeia o orgulho, querendo dizer que ele odeia boa parte das pessoas que existem no mundo porque são diferentes deles. E antes de eu continuar, eu já vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Canais pequenos como o meu dependem muito desse tipo de engajamento para o YouTube espalhar mais o meu vídeo, então por favor já deixa um like e me deixa um comentário também, né? Me dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, sei lá, que horas você está assistindo a esse vídeo, se apresenta para mim. Eu sempre gosto de saber quem são as pessoas que me acompanham aqui no canal. Já deixa um comentário e vambora. Quando um cavaleiro, Riz Ahmed, em um mundo medieval futurista, é acusado de um crime que não cometeu, a única pessoa que pode provar sua inocência é Nimona, Chloe Grace Moretz, uma adolescente rebelde que tem a habilidade de mudar de forma e é considerada uma vilã naquela sociedade. Se você prestou atenção na descrição da sinopse que eu acabei de fazer desse filme, ele usa um conceito que, na minha opinião, é bastante interessante, que é esse contraste entre temas medievais e temas futuristas para criar não só uma história, mas também uma estética própria e que tenha identidade. Somado a isso, ainda tem o uso do vermelho que ele faz principalmente nos animais ali nos quais a Nimona se transforma, que fazem com que o filme tenha uma estética bem facilmente identificável. Você bate o olho e você vê que o filme é diferente dos outros filmes de animação que você viu recentemente. Eu acho isso positivo. Do ponto de vista de animação, inclusive, eu também gosto de como esse filme não precisa ter aquele apreço pro detalhe, como acontece nos filmes da Pixar, por exemplo, que são fotorrealistas e que você consegue ver os mínimos detalhes de qualquer objeto de cena para funcionar visualmente, porque ele é um filme bem fluido, a animação tem brilho, tem luz e sombra, não é uma animação opaca, não é aquela coisa borrachuda que muitas vezes a gente via alguns anos atrás em filmes de animação que não tinham um orçamento tão alto. Quando a gente olha, por exemplo, né, no plano de fundo, a gente vê que a abordagem do filme conscientemente é bastante minimalista e funciona. É um filme lindo, mesmo sendo um filme que tem um orçamento muito menor do que as grandes produções da Pixar, da DreamWorks, da Warner, etc. Um dos pontos altos desse filme também são as atuações do Riz Ahmed e da Chloe Grace Moretz. Pra quem já viu filmes com o Riz Ahmed, sabe que ele tem normalmente um tom de voz mais doce, ele costuma interpretar personagens até meio ingênuos e ele traz essa ingenuidade, ele traz essa doçura pra esse personagem, enquanto a Chloe Grace Moretz, que costuma viver heroínas ou personagens mais realistas, mas que são um pouco mais, sei lá, agitadas, cheias de energia, desbocadas, ela também traz essa persona cinematográfica que ela já construiu na carreira dela para esse filme, e a dinâmica entre os dois funciona muito bem. O coração do filme é justamente a gente acreditar naquela amizade e a gente acreditar em todas as transformações que aquela amizade vai gerar na vida dos dois e também naquele reino. O filme tem um protagonista gay e isso não é em nenhum momento algo que é usado para chamar atenção, é algo natural na narrativa. Eu acho isso sempre bem-vindo. A Annapurna merece todos os elogios do mundo, assim como os diretores Nick Bruno e Troy Quane, pela coragem, porque sim, ainda mais numa animação, isso demonstra bastante coragem da parte dos realizadores. E esse é um filme, se a gente pegar, né, do ponto de vista da mensagem que ele está construindo, da lição do final da história, que fala bastante sobre aquela tendência dos conservadores de olhar o mundo de uma
uma maneira preto no branco, de uma maneira maniqueísta, de bem contra o mal, nós contra eles, então todo mundo que é diferente de mim está contra mim, nós estamos vivendo no mundo numa batalha e nós precisamos estar armados pra guerra, sabe esse tipo de coisa? Ou então aquelas pessoas que você conhece, você tem no seu Instagram aquela pessoa que posta indiretas no story sobre os meus inimigos, sobre os invejosos, sobre aqueles que querem me derrubar, sendo que ela não percebe que não tem absolutamente ninguém querendo derrubar ela nesse momento, não tem ninguém pensando nela nesse momento, porque o filme é justamente sobre isso, sobre o medo do outro, sobre o medo do desconhecido e sobre como é muito mais fácil dentro de qualquer sociedade a gente eleger um inimigo, porque isso nos traz tanto a satisfação, tanto o orgulho, tanto o alívio de não sermos os maus da história, né, de sermos os que são os guardiões do bem e da moralidade, e isso também facilita as coisas, né, num mundo difícil, numa vida que é difícil de entender, difícil de viver, difícil de encarar, é mais fácil quando a gente acha que sabe que tem um inimigo ali e que é só vencer ele, é só lutar contra ele que vai ficar tudo bem. Quando na verdade as pessoas só querem viver sua vida em paz, não tem ninguém com inveja de você, não tem ninguém tentando te destruir. O roteiro do filme tem sim alguns furinhos ou algumas inconsistências. Eu sei que muita gente não gosta quando eu falo sobre isso aqui, mas é papel do crítico também apontar esse tipo de problema, mesmo em filme de terror, mesmo em filme de ação, mesmo em animação. Eu acho estranho que não importa o gênero do filme, a desculpa é sempre a mesma. Não, João, mas você tá apontando erros da história ou você tá apontando furos do roteiro, mas é só uma animação, é só uma ação, é só um terror, mas na verdade eu respeito todos os filmes de todos os gêneros da mesma forma. Esse filme aqui, por exemplo, né, se você for parar pra pensar na lógica da história, você percebe que o protagonista passa boa parte da história fugindo e em nenhum momento ele se disfarça, ele continua fugindo com a cara limpa e também com a armadura dele, né, isso não faz sentido nenhum. Tem até um outro momento lá também em que a Nimona ajuda ele a fugir de uma cela lá na qual ele foi preso e a Nimona tá fugindo com ele, é claro que eles não querem ser vistos, é claro que eles estão se escondendo e ela passa derrubando as coisas, né, fazendo barulho de propósito pra se divertir, o que também não faz nenhum sentido. Tem várias coisinhas assim que não se encaixam muito bem na história, mas diante de tudo que eu falei nesse vídeo até agora, dá pra relevar essas inconsistências. É um filme muito bom que eu super recomendo e se você tem filhos, sobrinhos, eu acho que é uma boa oportunidade de reunir a criançada, fazer aquela sessão mesmo, sabe, com pipoca, com refrigerante, colocar todo mundo pra assistir. Eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir muito, inclusive você que é pai ou mãe, beleza? Eu quero muito que se você assistir ao filme, você venha aqui me dizer o que você achou, se gostou, não gostou, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. E não se esquece de clicar no sininho e em sempre, pra sempre receber as notificações dos vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo sobre um outro filme parecido com esse pra você ver na sequência, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!